eu sou a Gabriela, bolsista do PET Conexões de Saberes Matemática da UFMS Campus de Três Lagoas. Hoje eu vim resolver a questão 137 do Enem de 2022, caderno azul. A questão nos diz o seguinte: a World Series é a decisão do Campeonato Norte-Americano de Beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times, que completar 4 vitórias, é declarado campeão. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre 1/2. Qual a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Então, o exercício nos dá aqui: pode acontecer até 7 partidas para decidir qual que é o campeão entre os dois times. Além disso, para ser campeão, um dos dois times tem que ter 4 vitórias. E a probabilidade de um dos dois de vencer a partida é de 1/2. Então, a gente vai ter 4 possibilidades: que ocorra 4 jogos, com um time vencendo consecutivamente os 4 jogos. A gente vai ter 5 jogos em que um time vença essa 4 partidas entre esses 5 jogos, a de 6 jogos e a de 7 jogos, que é o máximo que eles podem jogar. Então, primeiro, para 4 jogos, a gente vai ter a seguinte probabilidade. Ele nos pede a probabilidade de que o time campeão será aquele que venceu a primeira partida. Então, a nossa primeira partida será a vencida pelo campeão. Então, nos sobra 3 partidas, em que elas, cada uma, tem a probabilidade de 1/2 de ser vencida pelo time que venceu a primeira. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai multiplicar essas 3 partidas, essas 3 possibilidades. Então, a gente vai ter, que 1/2 vai ser elevado a 3. Então, a nossa probabilidade para 4 jogos vai ser de 1/8. Agora, para 5 jogos, a gente vai ter que a primeira tem que ser vencida pelo campeão, e essas outras 4, a gente vai ter a mesma coisa da anterior: 1/2, só que agora elevado a 4. Além disso, como chegou até 5 jogos, significa que a última partida vai ter que ser vencida pelo campeão. Porque se ele vencer consecutivamente, a gente vai ter 4 jogos e não 5. Então, a gente tem que a nossa última partida tem que ser vencida também. Então, a gente vai fazer a combinação desses 3 jogos que sobraram. A gente sabe que vai ser a combinação de 3. Como o primeiro jogo já foi vencido e o último também, a gente tem que vencer mais 2 jogos para encontrar o campeão. Então, vai ser a combinação de 3 por 2. Então, a gente vai ter 1/16 vezes 3 fatorial, 2 fatorial vezes 1 fatorial. Isso vai ser igual a 1/16 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial vezes 1. A gente pode cancelar esses 2 fatorial. A gente vai ter, 1/16 vezes 3. Então, a gente vai ter 3/16. Agora, para 6 jogos, a gente vai ter que o primeiro novamente vai ter que ser do que vai ser campeão. Então, vai nos sobrar 5 jogos
Então, vai ser 1 sobre 2 elevada à quinta, vezes, novamente, o último jogo vai ter que ser o vencido pelo campeão. Então, dentre esses 4, a gente vai ter a combinação de 4 por 2 novamente. Como venceu o primeiro, venceu o último jogo, ele tem que vencer mais 2 jogos entre esses 4. Então, a gente vai ter 1 sobre 32 vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. A gente vai ter 1 sobre 32 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial vezes 2 vezes 1. Então, a gente pode cancelar esse fatorial com esse fatorial. A gente vai ter 1 sobre 32 vezes 12 dividido por 2. Então, a gente vai ter 6 sobre 32. Essa é a probabilidade dos 6 jogos. Agora, o último, que é o máximo de partidas que a gente pode ter, que é 7. A gente vai ter a seguinte probabilidade. O primeiro jogo, novamente, assim como os outros, terá que ser vencido pelo campeão. Então, a gente vai sobrar 6 partidas. Então, vai ser 1 sobre 2 elevado a 6 vezes. Novamente, o último vai ser o vencido pelo campeão, assim como o primeiro. Então, dentre esses 5 jogos que sobraram, a gente vai ter a seguinte combinação de 5. Novamente, a gente vai ter que vencer mais 2 jogos entre esses 5. Então, vai ser a combinação de 5 por 2. Então, vai ser 1 sobre 64 vezes 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. A gente vai ter, então, 1 sobre 64 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. A gente pode eliminar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Então, a gente tem 1 sobre 64 vezes 20 dividido por 2. Então, a gente tem 1 sobre 64 vezes 10. A gente vai ter 10 sobre 64. Então, para a gente chegar na possibilidade total, a gente vai ter que somar a probabilidade de cada uma dessas possibilidades de jogos, seja a dos 4 jogos, a dos 5, a dos 6 e a dos 7. Então, a gente vai ser a soma de todos eles. Então, a gente vai ter 1 sobre 8 mais 3 sobre 16 mais 3 não, gente, 6 não é 3 sobre 16 mesmo, desculpa o erro, 6 sobre 32 mais 10 sobre 64. Então, somando todos, a gente tem que vai ser igual a 42 sobre 64. Então, a nossa letra correta vai ser a letra C.